Bom dia, pessoal, bom dia, tudo jóia, tudo bem com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, a história de hoje eu já vou avisar que é polêmica porque né, tem religião no meio, mas é um babado tão forte que eu já aviso vocês. Pega aí a maracujina, o Rivotril, seu chazinho de maracujá, de camomila para você ouvir essa história. Bom, é bem isso aí que tá no título mesmo, tá? Ela, de mulher do pastor, passou a garota de programa. E a gente vai entender o que aconteceu, por que essa mudança, né? Como que foi isso tudo? Bom, simbora lá para nossa história de hoje. Se você não está inscrito, se inscreva, porque aqui a gente tem vídeo. Esses dias eu sei que eu tô deixando um pouco a desejar, né? Eu tô de férias, tem 3 semanas que eu estou viajando, assim, então eu sei que o canal tá meio 3 vídeos na semana, às vezes 4, mas prometo a vocês que dezembro a gente volta ao normal, tá bom? 5 vídeos na semana, de segunda a sexta para vocês no mês de dezembro, tá? Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Já deixa aquele joinha, seu comentário, que é muito importante, né? Principalmente nesses vídeos da badeira, a gente adora ler os comentários de vocês. Dani, tudo bem? Me chamo Alice, tenho 24 anos e vou fazer um pequeno resumo da minha história. Antes de tudo, eu queria dizer que eu sou super fã do seu canal. Acho o seu canal um espaço muito legal para as Alices contarem as histórias e suas experiências de vida. História que muitas vezes temos vontade de contar para algumas pessoas, mas temos medo da discriminação, a qual a gente pode sofrer. Porém, no seu canal, ele nos dá essa oportunidade da gente contar as histórias de uma forma anônima. E sem dúvida, isso é muito importante para nós. Dani, como eu já disse acima, eu tenho 24 anos, eu nasci numa cidade que fica aproximadamente 200 quilômetros da capital do meu estado. Eu fui nascida e criada por uma família extremamente religiosa. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram bastante atuantes na igreja. E desde muito pequena eu sempre convivi nesse meio. A minha mãe é daquelas pessoas que sempre estão na frente de tudo na igreja. E meu pai, por muitos anos, foi tesoureiro da igreja. Quando eu tinha em torno de 13 anos de idade, eu comecei a ter grandes problemas em casa. Eu já não tinha mais tanta vontade de ficar participando das atividades da igreja e o meu pai me obrigava a ir em todas as atividades. Por diversas vezes eu relutava em ir e meu pai e minha mãe me colocavam de castigo. Uma certa vez, Dani, eu bati o pé dizendo que eu não queria ir e o meu pai me deu uma surra de cinto na porta da minha casa, na frente de diversos vizinhos que estavam lá espionando a vida dos outros. Como é de costume, né, nas cidades de interior. Então, né, gente, eu vou até grifar essa parte aqui para depois eu voltar e falar com vocês. Eu não acho que nada que é forçado é legal, né? Quando eu completei 15 anos de idade, eu comecei a ficar com um carinha da minha escola. Ele era um menino lindo, vou chamá-lo de Rafael. Logo me apaixonei por ele, porém, durante alguns meses namoramos escondidos de todos. Meus pais jamais deixariam namorar nessa idade, principalmente com alguém que não era da igreja. Por muitas vezes eu matava a aula e ia para a casa dele. Nesse período eu comecei a ter minhas primeiras experiências sexuais. Porém eu não deixava ele me penetrar. A gente fazia sexo oral. E comecei a ficar viciada naquilo. Não tinha um dia que a gente ia para a casa dele e a gente não fazia um no outro. Porém, Dani, depois de alguns meses que a gente estava juntos, fui obrigada a me afastar dele. Um certo dia eu estava saindo da casa dele depois de uma tarde deliciosa e quando eu abri o portão avistei o carro do meu pai. Tentei entrar correndo de novo na casa de Rafael, porém assim que meu pai viu que eu estava correndo para dentro, ele começou a me gritar e ordenou que eu saísse da casa. Rafael começou a ficar desesperado, pois achou que poderia acontecer algo, né? E falou que era melhor eu ir. Até porque, Dani, Rafael era só 1 ano mais velho que eu. E nessa altura,
ele já tava morrendo de medo, né? Imagina, cara, imagina o susto que essa menina levou, abrir a porta de cara com o pai dentro do carro. Meu Deus, amiga! Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Dani, assim que eu saí de casa, meu pai me puxou pelos cabelos e começou a me bater. Ele falou assim que ele não tinha me criado para ficar frequentando casa de homem. No trajeto até a nossa casa, meu pai começou a falar que já sabia que eu estava com o Rafael, pois meu nome já estava circulando na boca dos outros. Até hoje, Dani, eu não sei se isso era verdade ou era mentira. Deve ser verdade, né, amiga? Porque ele foi querendo andar e bateu na casa do homem, né? Ele disse que se eu não mudasse de vida, ele ia me mandar para casa da minha avó, que morava na roça. Era praticamente no meio do mato, gente. Quando chegamos em casa, meu pai me deu uma surra de cinto, me deixou toda marcada e mais uma vez deixou bem claro que se eu não me envolvesse nas obras da igreja, ele iria mandar eu ficar com a minha avó lá no meio do mato, pois ele não ia perder a honra dele com uma filha vadia. Bom, há muito contragosto, voltei a frequentar a igreja. Comecei a participar de algumas atividades junto com a minha mãe. Decidi também não mais encontrar Rafael, pois eu tinha muito medo do meu pai descobrir e cumprir a promessa que ele tinha me feito, de ir lá para o meio do mato morar com a minha avó. Quando eu completei 18 anos, conheci Patrick. Ele é 4 anos mais velho que eu. Ele veio para a minha igreja junto com o pai dele, que assumiu o cargo de pastor. O pastor anterior tinha falecido. Patrick era um homem simpático, tinha recém terminado o curso de teologia. Logo começamos a nos aproximar e comecei a participar cada vez mais das atividades da igreja. E em menos de 5 meses que Patrick estava na igreja, ele me chamou para uma conversa e disse que estava apaixonado por mim. Falei com ele que eu também tinha um carinho muito especial por ele e que eu disse que ainda não era uma paixão, mas que poderia se tornar. Foi então que ele perguntou se ele poderia pedir ao meu pai para namorar comigo. Ainda brinquei com ele falando que aquilo já estava meio fora de moda. Mas ele falou que não abria mão. Então, assim, ele queria pedir a mão dela em namoro pro pai, né? Eu acho legal, gente. Nem sei se existe isso mais, mas acho legal. Bom, vamos lá. Assim que ele conversou com meu pai sobre a gente, meu pai ficou eufórico e logo meu pai começou a me tratar da melhor forma possível. Começou a me dar o cartão dele para que eu comprasse alguma roupa, que eu fosse no salão no final de semana. Eu não tinha nenhuma objeção. Eu não tinha nenhuma objeção de ir à casa de Patrick ou de Patrick ir na minha casa, muito pelo contrário. Meu pai adorava quando Patrick ia lá pra casa, eles ficavam batendo papo, tinha vezes que Patrick ficava mais tempo com meu pai do que comigo. Nesse período do meu namoro com Patrick, a gente mal se beijava direito. Patrick era muito conservador e respeitador, do jeito que o pai dela queria, né, gente? Por muitas vezes eu ficava torcendo para que além do beijo acontecesse algo mais, mas nunca saía daquilo. Para não dizer que nunca saiu disso, uma vez a gente estava se beijando e Patrick começou a alisar meu seio. Nisso eu comecei a beijar a orelha dele e desabotoei a minha blusa. Na hora Patrick começou a beijar meus seios e bateu um arrependimento nele. Ele parou de uma forma brusca, pediu para eu fechar minha blusa e guardar meus seios. Me pediu 1 milhão de desculpas e mesmo eu dizendo que não precisava se preocupar, pois eu tinha gostado, ele disse que aquilo jamais aconteceria novamente, pois ia contra todos os princípios que ele acreditava. Ele perguntou a minha opinião e mesmo eu discordando, né, preferi concordar com ele. Depois de 1 ano que a gente estava junto, Patrick me pediu em casamento. Nesse período eu já estava sentindo um carinho grande por ele. Mas não era amor. Acho que era mais carência, para ser sincera. Eu não conseguia esquecer Rafael. Porém, nesse período, Rafael já estava namorando sério. Inclusive, a namorada de Rafael estava grávida. Independente disso, mesmo já sendo maior de idade, eu não queria arrumar problemas com meu pai, né? Então, ela ficou lá na vida dela lá com o Patrick, namorando. Bom, ela falou que pediu um tempo para pensar sobre o casamento, né? Mas depois de um tempo, ela resolveu aceitar o pedido de casamento de Patrick e marcamos a data. Dani, assim que comuniquei aos meus pais que eu tinha aceitado o pedido para casar com Patrick,
Eles ficaram em êxtase. Meu pai assumiu todos os gastos com a pequena festa de confraternização que a gente fez e com meu vestido de noiva. Assim que casamos, eu comecei a notar que eu tinha feito uma grande besteira na minha vida. A lua de mel foi horrível. Patrick não era nada do que eu imaginava que ele seria na cama. Nosso sexo foi mecânico e o que eu amava fazer com o Rafael, né, que era o oral, né, Patrick não fazia, pois na cabeça dele a gente tinha que fazer o básico, pois o resto para ele já era considerado pecado. Eu tinha que me despir, me cobrir, aí sim ele entrava embaixo do lençol e acontecia. Não tinha nenhuma preliminar, sequer no dia que eu perdi de fato a minha virgindade, foi horrível. Eu não conseguia sentir prazer, pois não teve sequer uma carícia antes, só dor, e uma dor insuportável. Bom, assim que começamos nosso cotidiano de dia a dia, Patrick deixou bem claro que não queria que eu trabalhasse nem estudasse. Ai, já me deu ranço de Patrick. Que a minha missão seria cuidar dele e da casa e dos nossos filhos e do ministério dele, pois o sonho deles era suceder o pai no ministério pastoral. E também trabalhar com missões mundo afora. E assim, Dani, começamos a ter nossos conflitos, pois eu não queria ficar presa dentro de casa sem ter uma atividade no meu dia a dia. Bom, em pouco tempo de casado, o Patrick assumiu o ministério dos jovens da igreja e se tornou pastor dos jovens. Nesse período, ele começou a ficar mais radical e começou a impor a forma que eu tinha que me vestir, que eu tinha que me comportar e a forma que eu tinha para me comunicar. Comecei a ficar revoltada com isso, pois parecia que eu estava voltando à minha infância. Parecia aquela época que eu era criança e que meus pais só compravam roupas longas para mim. A época que não deixavam conversar sobre determinados assuntos, que me policiavam o tempo todo. E por conta disso eu vivia em atrito com eles. E a história estava ali se repetindo no meu casamento, que sequer tinha completado 1 ano de casado. Bom, Dani, um certo dia eu fui no mercado e encontrei Rafael. Eu sempre esbarrava com ele na cidade, porém mal a gente se cumprimentava. Só que nesse dia foi diferente. Começamos a bater um papo e ele falou que mal estava me reconhecendo. Perguntei se eu tinha mudado tanto assim, ele falou que era pela forma que eu estava vestida. Contei para ele que eu tinha acabado de me casar e que meu marido era pastor. Ele disse que já sabia sobre o meu casamento, mas não sabia que eu tinha mudado tanto a minha aparência. E nessa hora ele me perguntou se eu estava feliz. Falei que, para ser sincera, eu não estava. E foi então que ele me passou o telefone dele e falou que se eu tivesse a fim de bater um papo com alguém, que era para eu ligar para ele. Salvei o número dele, com o nome de uma mulher, óbvio, e fiquei tentando ligar logo para ele. Porém, fiquei tentada, desculpa, gente, a ligar para ele, mas consegui me segurar por um tempo. Depois de alguns meses, Patrick falou que era para eu fazer um curso de inglês, pois como ele tinha o sonho, né, de se tornar missionário em outro país, ele achava que caso isso se concretizasse, seria indispensável que eu aprendesse inglês. Como eu tinha muito tempo livre, combinamos que eu faria um curso intensivo. Arrumamos um curso e as aulas seriam todos os dias. E a duração de 18 meses. Bom, ela falou que ela tinha a presença de Patrick ali todos os dias ao lado dela. Mas como ele trabalhava somente como pastor dos jovens, né, grande parte do dia ele acabava ficando em casa. E a gente praticamente passava o dia todo colado no outro. E eu já estava saturada dessa rotina. Dani, teve uma noite... Gente, não dá um homem dentro de casa. Tem que sair... Deus me livre. Acho que eu infarto. Não. Por isso que a pandemia aí acabou com tantos casamentos, né? O povo ficou muito junto. Não dá. Não dá. Cada um tem que ter um pouco da sua individualidade. Dani, teve uma noite que eu sonhei com o Rafael a noite toda. Acordei daquele jeito. E logo me insinuei para Patrick para ver se ele apagava meu fogo. Porém, assim que eu comecei a tentar algo, ele falou que aquela hora ele não podia, pois ele tinha que visitar um casal de jovens da igreja. Gente, eu fiquei revoltada.
eu percebi de uma vez por todas que Patrick nunca seria um homem capaz de apagar lá meu fogo, né? E também não me dava atenção lá que eu achava que eu merecia. Nesse dia, Dani, passei a manhã toda pensando em Rafael. Eu estava decidida a ligar para ele. Assim que cheguei no curso de inglês, criei coragem e liguei para ele. Assim que ele atendeu, ele foi super receptivo. Falou que não tinha ideia de como ele estava, que eu não tinha ideia de como ele aguardava aquela ligação. Falando que no que dependesse dele, a gente se encontraria aquela mesma hora. Falei que eu também tinha muitas saudades, mas que eu estava com medo de algo dar errado. Foi então que ele me perguntou quanto tempo eu tinha livre. Eu disse que aproximadamente 2 horas. Combinamos então de nos encontrar a algumas ruas do curso. Ele me orientou a deixar o meu carro no estacionamento do curso para não levantar suspeitas e me pegaria no lugar combinado. Confesso que eu estava trêmula de medo, mas morrendo de tesão e desejo por Rafael, né? Acho que meu desejo era maior que qualquer coisa. Assim que entrei no carro dele, nos beijamos loucamente e seguimos em direção a um motel. Aproximadamente 15 quilômetros da minha cidade. Assim que chegamos, Rafael começou a me beijar e aconteceu mais coisas, né, com ele do que jamais aconteceu com Patrick. Comecei a ficar enlouquecida e aconteceu, né, gente? Ficaram lá, enlouquecidamente juntos. Depois desse dia, começamos a nos encontrar com uma certa frequência. A gente se encontrava pelo menos uma vez a cada 15 dias e todas as vezes era maravilhoso. Paralelo a isso, eu ainda exercia meu papel de esposa de pastor. Eu estava sempre presente com Patrick nas atividades da igreja, principalmente no que envolvia o ministério pastoral dele com os jovens. Porém, o nosso casamento dentro de casa ia de mal a pior. Eu já não aturava mais as conversas chatas que ele tinha, as imposições dele perante a tudo que me dizia a respeito, principalmente a minha forma de vestir. Ele reclamava do jeito que eu me comportava. Na verdade, Dani, eu estava tendo o mesmo sentimento que eu tinha quando eu estava na casa dos meus pais. E eles me obrigavam a ser quem eu não era. Com Patrick, isso estava se refletindo novamente. E isso me sufocava. Nossa relação sexual ia de mal a pior. Eu não tinha mais a menor vontade de transar com ele, pois mal eu podia me despir na frente dele, que ele ficava escandalizado. Ele preferia que eu tirasse minha roupa embaixo do lençol, aguardando que ele fosse lá, né, fazer o ato. Vocês entenderam, né? Não tinha carícia, não tinha preliminar, não tinha nada. Muitas vezes eu fingia que estava tendo um orgasmo para aquilo acabar logo. Uma vez conversei com ele falando que queria algo mais picante, que estava pensando em comprar algo para apimentar nossa relação. Ele quase surtou. Falou que a única coisa que a gente precisava na nossa relação era respeito mútuo e que a gente não precisava de mais nada, pois tudo que passasse do tradicional era pecado. Gente, olha, sinceramente, nada a ver comigo. Eu tava enlouquecendo já, ser esposa do pastor. Mas ao mesmo tempo eu ficava preocupada em como eu iria manter tudo isso, né? Tipo, ela tava com uma vida paralela ali, né? Bom, os meus encontros com Rafael estavam cada vez mais apimentados. Porém, Rafael já tinha me deixado claro algumas vezes que ele não iria se separar da esposa. Pelo menos não naquele momento, pois o filho dele tinha acabado de nascer e ele não queria deixar a criança tendo um pai ausente. Até porque Dani, Rafael sofreu disso a vida inteira. O pai dele sequer reconheceu ele na certidão de nascimento e ele sempre sofreu com a ausência de um pai. Além disso, tinha um agravante. A família da mulher de Rafael era uma família muito influente na cidade, com muitas posses e muito poder. Querendo ou não, Rafael usufruía, né, da boa vida que a esposa também proporcionava a ele. Bom, depois de quase um ano sendo esposa do pastor Patrick e amante do Rafael, a casa caiu. Tudo começou quando Patrick descobriu que eu estava com um número alto de faltas no curso de inglês. Ele soube através de um telefonema que a secretária do curso deu para minha casa. Nesse dia ele tentou falar do meu celular e como meu aparelho estava desligado,
A secretária tentou falar no celular dela, né? Mas como o aparelho estava desligado, ela ligou no tel de Patrick, que era o responsável pelo pagamento. E por conta disso, ela tinha o nome e o telefone dele no contrato. Ela ligou querendo saber se estava tudo bem comigo, pois eu já tinha faltado 3 dias consecutivos no curso. Assim que eu cheguei em casa nesse dia, Patrick me pressionou de uma forma bem grosseira para saber o motivo que eu estava faltando. Inventei uma desculpa, que eu já estava enjoada do curso, que eu estava aproveitando o horário para espairecer minha cabeça. E ele começou a gritar comigo, falando que aquilo não era certo, que eu estava me comportando igual uma irresponsável, e eu escutei tudo calado. Mas eu estava louca para jogar na cara dele o motivo, mas eu achei mais sensato não falar nada naquele momento. Depois de um tempo frequentando as aulas certinho, eu não aguentei de saudade de Rafael e marcamos um encontro. Porém, Dani, eu tenho pra mim que Patrick combinou com o pessoal do curso para avisar ele o dia que eu faltasse. Nesse dia, Patrick me flagrou dentro do carro de Rafael, perto da praça onde ficava o curso. Na hora que ele me viu dentro do carro, eu estava me despedindo de Rafael com um beijo. Esse homem enlouqueceu quando ele viu. Ele começou a fazer um mega escândalo, chutou a caminhonete de Rafael. Nisso eu desci do carro e falei com o Rafael para arrancar o carro e ir embora, que eu resolveria tudo com Patrick. E assim que eu desci do carro, Patrick partiu para cima de mim para me agredir. Comecei a gritar com ele e disse que se ele encostasse o dedo em mim, eu iria na delegacia e iria apresentar uma queixa contra ele. Ele começou a me xingar de tudo quanto é nome. E quando ele me chamou de vagabunda, eu falei que eu era uma vagabunda sim. E que eu preferia ser uma vagabunda de um homem que sabia fazer gostoso comigo do que a mulher de um pastor que sequer sabia como ter prazer na cama. Gente, eu tava de saco cheio já daquele jeito dele. Eu não tinha mais paciência sequer de olhar para a cara de Patrick. Eu não aguentava mais me vestir do jeito que ele me obrigava. Eu não tinha nascido para ser mandada por homem nenhum. Quanto mais um homem de merda igual a ele, que sequer sabia me dar prazer. Eu já estava cansada de ter que ficar fingindo orgasmo para um homem igual a ele. A partir daquele momento, eu não queria sequer mais olhar na cara dele. Eu tinha nojo dele. Depois disso, Patrick saiu de casa e eu fiquei no apartamento por mais algum tempo. Todos ficaram contra mim, óbvio, e do lado de Patrick, né? Meu pai deixou bem claro que para casa dele eu não voltaria. Algumas irmãs da igreja que eu tinha uma certa amizade viraram a cara e as costas para mim, né? Rafael Dani, depois de um tempo, conseguiu um perdão da esposa e voltou para ela. E também deixou claro para mim que a prioridade dele era seguir com a família dele, que não queria mais aquela vida paralela que ele mantinha comigo. Depois de um tempo, Patrick ainda veio me procurar falando que me perdoava e que queria me dar uma nova chance. Disse para ele que eu preferia mofar sozinha a passar necessidade do que ficar com um homem igual a ele, pois eu não tinha nascido para ser propriedade de ninguém e que eu nunca amei ele de verdade. Por isso, eu não teria como perdoar. Eu não queria uma nova chance. Depois disso, eu fui para a capital. Só voltei na minha cidade para assinar o divórcio. Com o dinheiro que eu tinha, aluguei uma kitnet na capital e comecei a procurar emprego. Todos os processos seletivos que eu participava, eu não era contratada, pois eu não tinha experiência em nada. Bom, Dani, desde que eu casei, eu fui submissa a Patrick. Sequer eu pude ter oportunidade de trabalhar. Depois que as coisas começaram a apertar e me vi sem dinheiro para pagar o básico, comecei a pesquisar como fazia para virar acompanhante. Abri uma conta num site de garotas de programa e comecei a atender no meu próprio kitnet. Depois de um mês atendendo, vi que aquilo realmente dava dinheiro. Aluguei um lugar específico para os encontros. Hoje já tem um tempo que estou nessa vida. Consigo comprar minhas coisas, faço um curso à distância numa faculdade, moro num apartamento amplo e em questão material não me falta nada. Se você me perguntar, é isso que eu quero para o resto da minha vida? A resposta é não. Mas vou ser bem sincero com você, eu estou muito feliz agora. Aliás, eu estou mais feliz agora do que quando eu era casada com o Patrick. Eu passei praticamente 2 anos com ele, sendo que eu não queria ser. Eu vivi um relacionamento que até a saia que eu tinha que usar tinha que ser aprovada por ele.
Ele me repreendia, ele arrumava confusão por tudo, ele falava que eu estava parecendo uma pecadora e ele não aceitava que a esposa dele usasse qualquer tipo de roupa. Hoje eu sou dona do meu nariz, certa ou errada, eu faço o que eu quero. Eu ganho meu dinheiro, eu não dou satisfação a homem nenhum, eu faço meus horários, seleciono com quem eu quero sair, inúmeras vezes gozo, bem gostoso e recebo ainda para isso. Assim que terminar minha faculdade, fizer um bom pé de meia com o dinheiro que eu ganho, eu largo essa vida. Ou quem sabe se aparecer alguém especial, né? Outra coisa, Dani, eu continuo mantendo a minha fé, mas sem nenhum tipo de obrigação de ter que ficar fazendo papel de santa para os outros. Sempre que possível, eu frequento os cultos. Porém, agora eu sou livre e eu faço o que eu quero, diferentemente de antes, que era por total pressão. Sei que vou ser bombardeada de críticas, mas é muito fácil alguém julgar o outro sem saber tudo que o outro passou e sem se colocar no lugar. Para finalizar, Dani, eu quero deixar bem claro que eu resolvi escrever minha história para você porque eu amo seu canal. Comentário nenhum vai mudar a minha postura e o meu jeito de ser. Para ser sincera, nem tenho planos de construir uma família agora. Se isso vier a acontecer, será muito bem-vindo. Porém, só me casarei novamente com alguém se eu tiver certeza do que eu quero. Relacionamento autoritário e fingir ser quem eu sou, nunca mais. Bom, aí ela fala que vai mandar umas fotos pra mim, pra ver a diferença, né, de como ela era na época do casamento e agora, e realmente a diferença é brutal, gente, assim. Você vê pelo próprio olhar dela, aquele olhar pesado, triste, um mulherão da porra como diz o outro. Em relação a Rafael, a gente voltou a se falar por telefone, ele não sabe que eu faço, né? Ele acha que eu trabalho numa empresa, mas vira e mexe a gente faz um sexo virtual gostoso. Quanto ao mala do Patrick, parece que ele já arrumou outra menina para ser dono dela. Já os meus pais continuam com uma relação bastante estremecida, mas de vez em quando a gente se fala. Porém, isso também não me abala, pois eles querem que eu seja do jeito deles, só que eu quero que eles entendam que nós somos pessoas diferentes. Bom, eu vou dar um tempo ao tempo, quem sabe futuramente a minha relação com meus pais pode ser melhor. Mas eu não fico me cobrando e nem sofrendo por isso. Até porque quando meu relacionamento com o Patrick acabou, eles não tiveram nenhuma preocupação de como eu estava. E sim ficaram preocupados com a reputação deles na igreja. Bom, Dani, esse é um pequeno resumo da minha história. Espero que você tenha gostado. Um beijo pra você e pra todas as Alices do canal. Alice, um super beijo pra você. Super beijo mesmo. Bom, vamos lá comentar um pouco a história de Alice, né? Você vem já de uma criação, assim, extremamente ali dominante, né? Pelo seu pai, pela sua mãe. Que, gente, nossa, eu fico muito irritada quando eu vejo as pessoas, assim, obrigadas a fazer alguma coisa. Quando os pais obrigam as pessoas. Eu sei que, né, às vezes é criança, tá numa fase que, ai, não, meu filho não sabe escolher. Mas, assim, principalmente em religião, cara. Eu acho que cada um com a sua fé, as pessoas são diferentes, sim. Você pode mostrar o caminho da igreja para os seus filhos. Olha, esse aqui é o caminho que é legal, é do bem e tal. E pode ser que seu filho não, sabe, ele não sinta, né, quando ele fique maior. Não tô falando, né, de criança de 5 anos ter sua própria vontade, tá, gente? Mas eu tô falando, assim, que se seu filho ficou maior... Ai, pai, mas eu não concordo com isso, não é bem assim que eu quero. Eu acredito em Deus, mas não quero vir na igreja todos os domingos, não é querer... Sabe, eu acho assim, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de pensar. E quando aquilo se torna obrigatório, já falei pra vocês, pra mim tudo que é demais, tudo que é... Eu não gosto, entendeu? Então eu acho que assim, eu nunca, por exemplo, os meus filhos, eu nunca obriguei a ir na igreja. E graças a Deus os dois nunca me deram trabalho. A Melina, ela vai na igreja, a maioria das amigas dela, inclusive, são da igreja evangélica, as meninas que estudam com ela. O Bruninho vai na igreja se a gente for, mas também é super responsável. Então, assim, nunca foi aquela coisa, ah, vocês têm que ir pra igreja, vocês têm que seguir uma religião, vocês têm que... Não, eles são abertos, tanto que meus filhos, vou falar uma coisa pra vocês que eu acho que eu nunca falei no canal. Os meus filhos, eles não foram batizados da igreja católica. A Melina, ela foi batizada aos 15 anos de idade. E o Bruninho, ele não foi batizado até hoje.
porque eu deixei aquilo para que eles escolhessem a religião que eles fossem seguir. Por exemplo, eu fui batizada na igreja católica assim que eu nasci, né? Minha mãe me deu de padrinho a minha tia e o meu tio Laércio. Meu tio infelizmente faleceu e a Eliana, que era a esposa do meu tio, eles se separaram na época e eu nunca mais tive nem contato com a minha madrinha. Hoje que eu reencontrei ela pelo Facebook, mas também não é aquele contato, sabe? Então assim, pra que me batizaram na igreja católica? Nem a minha mãe ia na igreja católica. Minha mãe, eu lembro dela indo na igreja em casamento, nessas coisas, sabe? Então assim, eu acho que é mais aquela coisa, a criança nasceu, tem que ser batizado. Eu sei que tem gente que vai discordar de mim, mas, por exemplo, os meus filhos, eu e o Bruno, a gente decidiu que eles iriam escolher. A Melina, ela decidiu que ela queria ser batizada, os padrinhos dela, até a irmã do Bruno e o marido dela, o Juliano e o Alan. Então a Melina foi batizada por eles, o Bruninho não foi batizado. Pode ser que um dia ele queira ser batizado na igreja católica, pode ser, mas não foi, né? Então assim, isso lá em casa, essa questão de religião, é igual eu falei pra vocês, eu acho mais bonito ensinar o que é o certo e o que é o errado. Eu não vou forçar meus filhos, até porque eu conheço muitas pessoas, conheço muitas histórias, eu não acho que religião, ela te faz melhor ou pior do que ninguém, tá? Eu acho que isso é muito de você. A gente tem muitas, como diz o outro, muitas ovelhinhas aí, né, de igreja que vão lá, frequentam, tal, e que quando você vai conhecer na vida real é uma total decepção. Elas não pregam, elas não fazem nada daquilo que elas pregam, vocês estão me entendendo? E às vezes você conhece uma pessoa que nem em igreja vai e tal, e é aquela pessoa que te acolhe, que tem aquele coração grande, aquela pessoa que... Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Então eu já acho errado por aí. Mas você foi criada por um pai e uma mãe, né, super religiosos. Então a gente já, né, era óbvio que isso ia acontecer, tá? Bom, aí você... Peraí. Aí ele faz o quê? Chantagem, né, seu pai? Ai, se você não fizer isso, se você não voltar pra igreja, você vai morar lá no meio do mato com a sua avó, isso, né? Ele tinha que fazer uma chantagem ali, com uma chantagem emocional ali com você. Outra coisa que eu detesto, né? Ai, se você não fizer isso, então vai acontecer isso, sabe? Mães, nunca façam isso com seus filhos, por favor. Eu odeio esse tipo de coisa. Bom, aí você conhece Patrick, né, da mesma igreja que você. Imagina, seu pai deve ter dado pulos de alegria, né? Patrick lá totalmente radical, seu pai já deve ter visto como ele era. E você, claro que você viu a maneira que ele era também, né? Mas talvez eu acho que você pensou assim, não, depois do casamento as coisas vão mudar, né? Vai ser tudo melhor. E infelizmente foi mais uma decepção que você teve. Aí, Patrick, você casa, olha só, eu acho assim, gente, essas coisas deveriam ser conversadas antes, sabe? Se é assim, ao extremismo religioso, vamos conversar antes. Olha só, a gente vai casar e aí? Não, você casou, aí Patrick falou que não queria que você não trabalhasse, não estudasse. Então, Patrick já corta ali o seu futuro. Porque eu já falei pra vocês, gente, esse lance de... um dia eu tive uma Alice que ela virou pra mim e ela falou pra mim assim, Dani, nossa, meu marido, ele me ama tanto que ele falou pra mim, não preciso trabalhar, que ele quer eu em casa. Eu falei, você acha isso bonito? Acha isso certo? Ah, eu acho, porque, né? Eu falei, não, querida, isso é abusivo, porque... é a pessoa querer tirar de você uma preparação pro seu futuro. Cara, não é porque você tá casada com a pessoa que o quê? Você vai viver às custas dessa pessoa o resto da sua vida? Isso o casamento acaba. Se esse cara dá uma louca dele, não quero mais, não gosto de você. Você deixou de estudar, você deixou de trabalhar, você deixou de se preparar. O que aconteceu com ela? Ainda bem que no caso dela aqui, pelo que eu entendi, o casamento foi rápido, né? Mas assim, ela deixou de estudar, ela deixou de trabalhar. Quando ela foi realmente procurar um trabalho, ela não tinha experiência em nada. Porque a experiência dela era o quê? Cuidar da casa do marido dela, né?
Isso tá errado, gente? Não tá errado. Se você quiser ficar em casa, cuidando do seu marido, mas não deixe de estudar, não deixe de se formar, não deixe de estar sempre por dentro do mercado de trabalho, não. Não se habitole, não, entendeu? Aliás, eu falo que não tá errado. Pra mim tá errado sim, porque eu acho que mulher tem que ser independente, vocês têm que sair, vocês têm que trabalhar. Eu sei que são realidades às vezes diferentes. Dani, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu não tenho que deixar. São realidades diferentes, mas hoje tem tanto... Gente, o mundo mudou tanto. Hoje você pode trabalhar com internet, você pode trabalhar de casa, você tem homework, você tem home office, Então, assim, a vida mudou muito, né? Então não seria mais uma desculpa, eu não posso sair de casa para trabalhar, eu tenho meus filhos. Não, ache algo que se encaixe com a sua rotina, mas igual eu falo pra vocês, tenha o seu próprio dinheiro, sabe? E se seu marido começa com esse papo... Eu acho que você já tem que cortar do início. Que se no início você já começa, ai que bom, né? Realmente, para que eu vou estudar? Para que eu vou trabalhar? Hein? Vou ficar o resto da vida, né? Com esse homem maravilhoso, que não deixa eu me vestir do jeito que eu quero, que não deixa eu pentear meu cabelo do jeito que eu quero, que não deixa eu passar um batom, né? Tinha uma que uma vez me escreveu que o marido dela, se ela postasse batom vermelho, ela era puta. Gente, um homem falar que uma pessoa é puta por causa da cor do batom, é o cúmulo do absurdo, do absurdo, do absurdo pra mim, entendeu? Então, assim, é ridículo, né? Então, assim, vocês cortem já aí do começo. Fora aí, né, igual ela fala, o cara não tocava, não tinha uma preliminar, não tinha nada. Ela era o quê? Uma máquina de sexo pra ele, né? Vá lá, pinta. Horrível isso, nossa senhora. Bom... Aí você fala assim, nossa, Dani, a gente ficava quase o dia inteiro em casa. Eu já não ia aguentar, Deus me livre e guarde. Ficar o dia inteiro dentro de casa com um homem do meu lado, eu acho que eu teria um treco também. Bom, aí você vai, né, acontece assim, pra mim já era previsível que ele fosse pegar você e o Patrick junto, e o Rafael junto, até porque você fala que vocês moram numa cidade pequena, então isso... mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Eu acho que o seu subconsciente já estava até querendo que acontecesse, porque aquela coisa assim, aí eu vou ter que tomar uma decisão. E acontece, né? Então vocês se separam. Olha, que marido maravilhoso você tem, ainda quis te perdoar, tá, filha? Foi lá, eu te perdoo. Imagina se você perdoasse esse homem, ele ia falar o resto da vida dele na sua cabeça que você traiu ele com o outro lá. E você vai dar início à sua vida. Eu acho, assim... Quando você entra, talvez, pra prostituição, acho que, sei lá, pra você foi tipo uma forma de libertação de tudo que você foi proibido a sua vida inteira, né? Sei lá. Eu sei que não foi só por isso, né? Pode realmente ter essa questão de trabalho. Não conseguiu um trabalho, não tinha experiência em nada, tal. Mas eu acredito que foi uma forma tipo, nada do que me prender a vida inteira pra fazer, agora eu vou fazer também o que eu quero, vou mostrar pra sociedade que quem manda na minha vida sou eu, que eu faço o que eu quero, que eu, né? E assim, amiga, é o que você falou ali. Bom, eu não julgo ninguém aqui nos meus vídeos, vocês sabem disso. O corpo é seu, você tá pagando suas contas, você faz o que você quer, ninguém tá te obrigando. Então, eu vou falar o quê? Se pra você tá tudo bem, eu que vou falar, não. Mas eu só acho assim, se você tá ganhando dinheiro, igual você falou, sim, invista no seu futuro. Não vai investir em droga, nessas coisas, entendeu? Invista no seu futuro. Igual você tá fazendo uma faculdade, junte, né? Sei lá, não sei quanto você ganha, mas junte, termine sua faculdade, né? Faça, tipo, vira esse dinheiro pra usufruir pra coisas que lá na frente, né? Porque ninguém vai ficar aí a vida inteira fazendo isso, né? Porque a idade chega, óbvio, né? Eles vão querer... A gente sabe como é isso. Mas invista então em você, né? Faça uma faculdade, invista aí nos seus talentos que você tem, né? Na sua casa, viagens, cultura, igual eu faço. Aprendizado nunca é demais na vida de ninguém. E eu acho que você tá certa, relacionamento, se acontecer, igual você falou, tem que ser de uma pessoa que não vai ser autoritária. Eu sinceramente, gente,
Eu tive muitos relacionamentos assim na minha vida. Eu tive até muitos relacionamentos sérios, eu acho, na minha vida. Eu fui uma pessoa que eu não fiquei muito tempo sozinha, sabe? Eu muito emendava um relacionamento do outro e eu ficava muitos anos com a pessoa, né? Era 10 anos, 5 anos, depois 7 anos, depois... Então, assim, foi relacionamentos longos e que realmente, talvez se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho, eu não sei se esses relacionamentos teriam sido tão longos, os relacionamentos que eu tive, assim, desde a minha juventude, sabe? Porque, cara, hoje eu me tornei uma pessoa extremamente chata, sério. Mas chata em que sentido, Dani? Chata no sentido de achar que sim, eu tenho que ter minha liberdade. Eu acho que é por isso que eu tô com o Marcos, porque o Marcos é exatamente o homem que eu preciso pra mim, entendeu? Não me enche o saco, não fica me ligando onde você tá, que hora você vai chegar, o que você vai fazer, o que não vai. Não que eu faça alguma coisa, mas é que eu não gosto de ninguém controlar a minha vida. Eu sou totalmente anti-controle, sabe? E eu já fui tão controlada, né? Acho que o meu primeiro relacionamento sério, que foi o meu casamento, que eu conto pra vocês aqui no canal, com o inglês, eu acho que ele me controlou tanto que eu tomei meio aversão dessas coisas, sabe? Às vezes a pessoa me pergunta onde você tá indo. Hoje eu já melhorei com isso, tá? Mas da pessoa às vezes me perguntar assim, onde você tá indo? Aquilo já era uma tufim pra mim. Como assim perguntar onde eu tô indo? Eu tô indo onde eu quero, sabe? Então assim, eu tive até que me baixar um pouco a minha bola, sabe? Com o passar dos anos, eu tive que baixar um pouco minha bola, porque me incomodava. Me incomodava a pessoa, né, que tá comigo, me ligar. Ah, o que você tá fazendo? Pô, pra que quer saber o que eu tô fazendo? Sei lá, umas coisas assim, meia louca, sabe? Passava na minha cabeça. Mas porque eu fui muito controlada, né? E eu acho que e olha que eu fui controlada somente por 8 meses, hein, que durou meu casamento. Mas eu acho que foi muito traumático pra mim. Eu acho que hoje você vê isso como uma forma de libertação, sabe? Eu faço o que eu quero da minha vida, ninguém vai me controlar, eu estou aqui. Eu acho que é meio assim. Mas eu quero te agradecer por ter, né, mandado a história pra gente, por ter dividido aqui. Eu sei que essa história sua vai gerar opiniões diferentes aqui no canal, né? Porque cada um aqui tem a sua crença, cada um tem a sua religiosidade, cada um tem a sua maneira de pensar. Mas muito obrigada por ter dividido com a gente. Eu acho que é uma história para as pessoas também pararem, pensar, né? Entender o seu lado aí na história também. Eu sempre falo que não é legal, óbvio, trair, mas olha, sinceramente, tem alguns casos assim que eu leio que eu penso assim, eu não acho certo, tá? Igual eu falo pra vocês, cara, termina antes. Mas assim, igual quando você falou assim, encontrei Rafael no supermercado. Eu não tinha lido a sua história ainda, porque igual eu falei pra vocês, né? As histórias chegam, eu mando do meu e-mail pro meu irmão, então ele também não sabe quem é vocês. Mas ele me manda, ó, essa história assim, 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 essa história só ó, essa história tá faltando uma parte. Então eu não tinha lido a sua história, meu irmão só falou assim, nossa, a história dela é muito interessante. Meu irmão, ele é da igreja evangélica, né? A mulher dele foi criada dentro da igreja. Então eu imagino meu irmão lendo essa história aqui. Não que meu irmão era como é que se fala? Não que meu irmão seja uma pessoa assim, completamente rígida, não, isso aí não. Meu irmão, ele vai na igreja, ele acredita em Deus. A minha cunhada, a mulher dele, quando eles namoravam, ela mudou bastante já, tá? Mas ela foi criada dentro da igreja evangélica, a mulher do meu irmão. E eu lembro que na época que eles namoraram, ela nem ouvia música, assim, se não fosse música gospel, que não fosse música da igreja, ela não ouvia, sabe? E imagina, o meu irmão, quando conheceu ela, meu irmão, né, ele tava, meu irmão adorava carnaval, cara, meu irmão, aliás, ele adora ainda, mas hoje eu acho que os dois estão 20 anos casados, então eu acho que os dois, cada um, sabe, o meu irmão acompanha na igreja, ela acompanha algumas coisas que o meu irmão gosta, né, e cada um, assim, eles acharam um meio termo ali pra eles, né, mas gente, não dá certo. Eu já falei, pensamentos diferentes não dá, e infelizmente acaba acontecendo aí a tal da traição, né? O cara que tá lá, não liga pra você, pô, te trata igual uma máquina.
Se vocês verem... Vocês viram aquela minissérie? Não tem nada a ver com isso aqui, tá, gente? Mas é porque eu lembrei agora. Vocês viram aquela minissérie não ortodoxa na Netflix? Não viram, assistam. É a história de judeus ortodoxos e algumas pessoas que saem da religião. E, cara, é incrível, assim, quando eles vão transar também, é uma coisa planejada. Olha, tal dia, tal hora eu vou lá, a gente vai transar. Eles se cobrem, só tem lá o ato, assim, sai... Pelo menos é o que os ortodoxos, tá, gente? A gente tá falando de judeus ortodoxos, que são aqueles super religiosos, tá? Não tô falando de judeu... Conheço vários judeus aí que tem uma vida igual a gente tem, normal, tal. Mas eu digo assim, tô falando nessa questão aí dos extremamente, né? Mas, gente, tudo que é extremamente pra mim não dá certo, né? Já diz a coisa, extremista, já não dá. Bom, mas vamos aí na história dela. Obrigada, Alice, obrigada por ter dividido com a gente, gostei muito, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!